esteatose hepática. Você não sabe o que é? É gordura no fígado. Doutora Maitê, vai explicar pra gente, como sempre. Tudo bem, linda? Bem. O nome é estranho, mas a ocorrência é comum. Sim, esteatose hepática significa gordura de fígado e sabe quanto acomete? 68% da população. Bastante. Bastante? De cada 10 pessoas, 7 tem. Tem. E ela é silenciosa porque a gente tem 3 graus, grau 1, 2 e 3. E o grau 1 as pessoas não sentem nada, é assintomático. E parece uma picanha, sabe quando o fígado ele fica com uma gordura em volta? Jura? Quando é grau 2, essa gordura invade as células do fígado, Aí que é esse complicou. órgão que a gente tem aqui embaixo da costela direito. E aí ele vai começando a ficar inchado, amarelo, gorduroso, e as células vão ficando machucadas, inflamadas, que são os hepatócitos. Quando esses hepatócitos ficam muito machucados, eles ficam com fibrose. E essa fibrose faz o quê? O fígado, ele regride e ele faz o quê? Entra numa cirrose. Tá. Então, Essa imagem mostra como o fígado vai se transformando? olha só, grau 1, então o fígado tá vermelhinho, translúcido, tá bonito. Ele é um tipo mais comum e a pessoa não sente nada. Tá. E de onde a gente vai acumulando essa gordura do fígado? Da alimentação, Desculpa. provavelmente. Alimentação, diabéticos, álcool, colesterol, algumas doenças autoimunes. Então, existem várias causas. Quando é grau 2, é que ele ficou amarelado, Já tá diferente. inchado, e as pessoas começam a sentir uma dor aqui na costela embaixo. Bastante dor, Pontada? pontada, náusea, enjoo, parece que tudo que come fica com a barriga inchada, empastamento. Então, esses sintomas já começam a aparecer. Já na esteatose grau 3 é a cirrose e o tratamento é somente transplante. Mentira. Pode matar? Pode matar. E a cirrose evolui também em 5% para hepatocarcinoma, câncer de fígado. Portanto, Nossa, que pode ser fatal. pode ser fatal. Então, é muito prevalente. Aí a pessoa vai deixando. Eu só estou com esteatose hepática, deixa. Não é uma questão fígado engorda e emagrece. Se você evolui do grau 2 para o 3, não é reversível. Então, tem que tomar cuidado e tem tratamento. Existem pessoas que falam, só tem esteatose hepática, isso não é nada. Doutora Maitê, e pular do grau 2 para o grau 3 é raro, é difícil, é complicado? Excelente pergunta. Quanto dessas pessoas aqui Isso, evoluem vamos para evolu- esse? isso. Né? Para esse grau, chama estatohepatite, 20%, 30% desses casos. E desse também, 20 a 10% dos casos evoluem para cirrose. Tá? A maioria dos casos de cirrose eram por bebida alcoólica, etilismo. A gente sempre Isso. escutou falar cirrose por bebida. Segunda causa era hepatite C e B. Agora a gente já tem a cura da hepatite C, praticamente já tem um remédio super revolucionário. E hepatite B a gente tem vacina. Então, é difícil, né? Agora a gente ter cirrose por hepatite C. Sim. E NASH é o tipo de gordura do fígado por aumento da gordura do corpo. Então, todo mundo que tem gordura visceral Tem no fígado. tem no fígado. Aqui é a evolução, olha que lindo. Fígado saudável, passou para inflamação. Muda a cor. Muda e ele fica inchado. É muito assim, de ver assim com a anatomia, você realmente... Tem até fotos depois, quem quiser seguir no meu Instagram, eu vou postar umas coisas ao vivo, assim, Por favor. de anatomia. Essa fase de inflamação, ela ainda é reversível, que é o grau 2. Quando do grau 2 vai para 3, aí é muito difícil de tirar e aí evolui para cirrose em 5% dos casos. Que aí é problema sério para valer. Acho que a gente tem mais uma imagem. Ai, Sintomas, boa, porque assim, então, esteatose grau 1, a pessoa não sente nada. Grau 2, perde o apetite, a pessoa tem muita dor, principalmente no lado direito da barriga. Onde está o fígado, né? Quem tá em casa, tenta ver, ó, a gente quando palpa tem um osso aqui, que é a costela. Isso. Se você afundar o dedo, você não sente nada. Quem tem esteatose hepática, fica uma bolinha aqui embaixo da costela. Jura? Se é duro embaixo da costela, você está palpando o seu fígado, porque ele passa do arco costal. Senhor. Fezes esbranquiçadas, barriga inchada, cansaço, dor de cabeça, enjoo e vômito e pele e olhos amarelados quando é o grau mais grave. Porque esses sintomas, doutora Maitê, podem ser dissimulados com uma virose ou alguma coisa que eu comi não caiu bem. Só a pele e olhos amarelados que não e a dor, né? Sim, porque a virose, ela tá com o fígado também.
Ah, por isso. Isso, e aí ele inflama o fígado. Ah, explicou E é tudo. justamente isso, quando essas células ficam inflamadas, dá dor, dá náusea. E às vezes, por exemplo, hepatite viral. Né? Hepatite A é muito comum em criança, que pega de alimento contaminado. Fica colinho amarelado, parece uma febre. Tem gente Isso. que nem sabe que teve hepatite A, parece um resfriado. E aí a pessoa se sente mal. E se evoluir com uma colestase, obstrução dentro do fígado, a gente aumenta a bilirrubina, que é um componente que deixa o olho amarelo, a língua também fica um pouquinho amarela, que é a icterícia que a gente chama. Tá. Vamos aos mitos e verdades e depois ainda tem perguntas sobre esse assunto. Doutora Maitê, é mito ou verdade que pessoas com gordura no fígado são mais propensas a desenvolverem diabetes? Sim, verdade, perfeito. A gordura no fígado, ela produz mais glicose e isso também acumula porque o fígado produz glicose e armazena. Dá resistência insulínica aqui, dá diabetes. O inverso também é verdadeiro. Todo diabético tem mais chance de ter gordura no fígado, então um piora o outro. Tá. É mito ou verdade que para confirmar o diagnóstico de esteatose sempre é necessário a realização de biópsia? Hoje em dia a palavra é mito. Olha que legal. Isso é bem legal. Evoluiu. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Você que está em casa. Pessoa que tem a cintura abdominal maior que 80 na mulher, maior que 94 nos homens, já abre o alerta aí. Fez ultrassom de abdômen superior, você vai ver a classificação da esteatose. Então, geralmente vai vir no laudo. Esteatose grau 1 ou 2 ou 3. Ou leve, moderada e grave, que é essa mesma classificação. As enzimas do fígado, TGO e TGP no exame de sangue, também podem alterar, mas nem sempre. E aí você fala, tá, eu acho que esse paciente está com cirrose, está com grau 3. Como é que eu vejo se realmente esse grau 3 é cirrose? Antigamente, a gente tinha que fazer biópsia. Então, o fígado é grandinho, então a gente tinha que fazer umas 8 picadas, ou às vezes 2, porque não é em todo o fígado igual. Então, às vezes você pegava um pedacinho, não era a verdade do outro. Agora tem um exame que chama elastografia hepática, está acessível em todos os convênios, tá? É bem moderno, é um ano que está no Brasil, mas há 6 meses que entrou mais divulgado. Ele é um ultrassom diferente que vê grau de fibrose, de endurecimento do fígado. Então a gente tem a elastografia por ultrassom, que é transitória, e a elastografia por ressonância, sem precisar fazer a biópsia, sem judiar desse paciente. Que ganho, né? Porque a gente estava conversando no começo do programa, só a mamografia que não evolui, né, doutora Maitê? E dói pra caramba, né? Por que eles não inventam o negocinho que faz pipi? Pois acabou? É, uma coisa que faz uma e foto aperta, de... gente. Não, é insuportável aqui. Quem não fez ainda Fica vai... aqui o nosso protesto, né? Doutora Maitê, é mito ou verdade que perda de peso muito rápida causa esteatose hepática? Olha, essa daí, ó, em casa todo mundo vai errar. Vai achar que mito, né? Porque emagrecer muito rápido tira a gordura do fígado. Sim. Na verdade, o fígado, ele tem todo o metabolismo de glicogênio, de acúmulo de gordura. Quando a gente perde mais de meio quilo a 1 quilo por semana, a gente pode ter aumento da esteatose hepática. Olha. Isso é muito interessante, Muito. porque a gente acha que vamos fazer tudo de uma vez. O corpo é uma orquestra, você não pode fazer tudo de uma vez, que ele vai se readaptando. Outra coisa interessante, existem evidências de que, sabe procedimento estético? Você vai fazer lá laser, triturar a gordura da barriga. Você não triturou a gordura? Para onde ela vai? Ela não evapora. Mas não falou que sai na urina? Mas ela passa pelo fígado, filtra e sai pela urina. Então, quem faz esses procedimentos, é legal tomar protetor hepático, que existem remedinhos que a gente dá para fazer uma proteção. Porque, concorda, você está estourando um monte de gordura, ela vai ter que sair por algum lugar. Claro, faz todo sentido agora. O fígado é o filtro da gente, tudo passa pelo fígado. É mito ou verdade que medicamentos não revertem o problema? Mito. Isso também é novidade. A gente não tinha muita evolução para esteatose hepática, tá? Como aumentou muito a incidência de obesidade no mundo, e olha só, eu trabalho no Hospital das Clínicas com síndrome metabólica. Lá, a nossa fila de transplante está em torno de 5 anos de espera. Ai, que triste. E, infelizmente, era bebida alcoólica o primeiro, né? Depois hepatite C, depois hepatite B e NASH, que é pela gordura de comida, da gordura visceral. Você sabe que agora a nossa fila de transplante aumentou para NASH quase em primeiro lugar, porque a incidência de obesidade aumentou muito. E quando a gente fala, tem que perder gordura visceral, não importa estar um pouco acima do peso, mas não pode ter gordura da barriga. Então, uma pessoa sobrepeso
proporcional em bioimpedância tem mais saúde do que o magro barrigudo. Que coisa, não? Porque evolui para essas doenças, não só de coração, de fígado, aumenta a diabetes, pressão, infarto, né? Existem remédios, sim, remédios que ajudam a emagrecer sempre diminuem, mas a gente tem vitamina E em altas doses que consegue tirar um pouco, metformina, que é usado também para diabetes, algumas outras técnicas. E quando a gente tem só a cirrose, é que não existe voltar atrás. Então, quem está em casa, se preocupe, pergunte ao seu médico. Não ache que é um exame, esteatose grau 1 não é nada. Vamos em busca de zerar essa esteatose. Claro. É mito ou verdade que alguns alimentos ajudam a evitar o acúmulo de gordura no fígado? Verdade. Então, assim, vamos inverter. O que não pode? Gordura saturada, lanches, frituras, gorduras, salgadinhos, coisas de embutidos aumentam muito a gordura de fígado. Gordura trans, que a gente falou até numa pauta, que é aquela gordura industrializada. E o que ajuda? Verduras, legumes. Não tem mistério, né? A gente sabe. Proteína boa, né? A gente usa bastante peixe, que é uma carne que tem menos gordura. Carne não, né? Uma proteína que tem menos gordura. Existem algumas evidências de que alguns alimentos ajudam a tirar na esteatose grau 1. Ômega 3, então peixe ajuda. Oleaginosas, amêndoas, nozes, castanha do Pará, azeite de oliva extra virgem, as gorduras que são as boas, que a gente fala, as insaturadas. E aqui eu vou dar um alerta, porque tem muito a ver com o fígado. Existe um fungo no amendoim que pode dar câncer de fígado. Você tá brincando? Sabia disso? Um fungo que pode dar câncer? Então, ele produz aflatoxina, que é uma substância que dá câncer primário hepático. Se consumir em excesso? Se consumir em excesso. Então, o amendoim não é oleaginosa, tá? E o amendoim, se tiver mofado, prestem atenção. Não comam, porque pode dar câncer de fígado. Que coisa, não? Ótimo alerta. Temos perguntas do pessoal de casa. Volto em um minutinho. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê sobre esteatose hepática. Vanessa. Meu pai está com uma barriga bem grande e o médico disse que tem água por dentro, por causa da gordura no fígado. Poderia me explicar isso? Eu não consigo entender a relação. E é estranho mesmo, você fala gordura virou água, né? Vanessa, a esteatose hepática, quando evolui para a cirrose, o fígado ele morreu. E aí ele deixa de produzir várias substâncias. O fígado produz proteína. E quando ele não está produzindo direito, a proteína puxa o líquido para os vasos. Então não puxa mais, a pessoa fica com a perna inchada e a ascite, que é a água na barriga. Perde também os pelinhos, porque a gente produz anticoagulantes no fígado. Então, quando está no grau de cirrose é verdade. Aí esse é um caso mais grave e essa é uma das indicações de, inclusive, transplante de fígado, tá? E transplante... era muito assim, uma coisa muito difícil, não tinha sobrevida dos pacientes, eles morriam. Começou em 1900 fazer transplante. Ah, é? E em 1960 que começaram a fazer os transplantes que a gente chama octópicos, que é de pessoa, de ser vivo para ser vivo. Então, quando a gente tem um transplante, quando tem um acidente, a pessoa tem uma morte encefálica e esses órgãos são doados. Então, é muito importante quem está em casa, façam doação de órgãos. Eu sou doadora. Eu também sou. Eu sou doadora. A gente salva muitas vidas, a gente tem possibilidade de muita coisa legal na medicina. E uma delas é salvar essas pessoas que estão, às vezes, 5 anos esperando por um fígado. Poxa. Agora tem uma técnica nova, o Japão que começou. Você sabia que o fígado é igual o rabinho da lagartixa? Se a gente... Uma parte dele... Claro que eu não sabia. Ele cresce. Então, eles estão pegando parentes... Cresce? Colocando o lobo esquerdo do fígado do pai, por exemplo, que é compatível, e aí cresce e do pai volta a crescer também. Que interessante. É o máximo, né? Bem legal. Então, hoje em dia, a sobrevida é 80% em 3 anos. Então, não fiquem, eu vou fazer o transplante e morri. Não, hoje as técnicas evoluíram também. Sim. Próxima pergunta, enviada pela Carolina. Meu irmão era dependente de álcool, mas parou de beber há 2 anos. Parabéns. Ele está curado da esteatose? Excelente pergunta. Então, se essa esteatose hepática estava num grau 2 e ele parou de agredir o fígado, ele pode sim ter revertido. Lógico que não só o álcool, aí tem que diminuir a gordura, fazer o exercício, outros elementos que pioram. Mas aqui, acho que é uma pergunta legal para quem está em casa.
A pessoa bebe, fala, será que eu tenho esteatose hepática porque eu bebo? Quanto que eu posso beber para não ter gordura no fígado? Quanto que você acha? Vai. Quantas doses de caipirinha por dia? Por dia? Por dia. Por dia? Por dia. Nossa, uma por dia já tá bom. Acertou. Né? Mulher, mais que 2 caipirinhas por dia já lesa o fígado. Homem, 3 doses. 2 de cerveja, também, mais do que 2 é que lesa o fígado. E tacinha de vinho, 150 ml, 2 por dia ainda tá aceitável para filtração hepática. É esse o limite. Esse é o limite. É esse o limite. Próxima pergunta é enviada pela Aline. Tenho 25 anos e descobri que tenho esteatose hepática grau 1. Devo parar de tomar o anticoncepcional. Uau! Muito novinha, não é? Você vê, a gente não sabe aqui outros fatores, porque existe esteatose hepática idiopática, que a gente não sabe ainda a causa, fatores de autoimunidade, fatores familiares, criptogênicos. Então, aqui, Aline, se for a esteatose hepática, por exemplo, por causa que está um pouco acima do peso, grau 1, você eliminando o peso, você consegue reverter sem tirar o anticoncepcional. Quando a gente tem agora uma inflamação, o anticoncepcional é um dos grandes vilões da esteatose hepática. Então, alguns hormônios como anabolizantes, tomem cuidado quem usa, é um dos principais fatores de esteatose hepática por medicação. E tanta gente toma, hein? Uso de corticoides também e esteroides também, anticoncepcionais, pode aumentar essa incidência. Tá. Próxima pergunta é enviada pelo Raimundo. Há 4 anos sou cardíaco e tomo remédio diariamente. Descobri que tenho fígado gorduroso e fiquei muito preocupado. Este problema pode prejudicar a absorção dos remédios para o coração? Nossa, pergunta maravilhosa, porque olha só, o fígado filtra e ele vai, às vezes, triturando os elementos para a gente absorver depois. Se o fígado não trabalha direito, ele realmente não filtra esses remédios. Então, todo mundo que tem insuficiência hepática, insuficiência renal, tem que, às vezes, diminuir a dose do remédio, porque dá até intoxicação. Então, por exemplo, tem remédios para arritmia cardíaca, de digotoxina, que a gente, quando toma em excesso, por causa da insuficiência hepática, dá até arritmia cardíaca. Olha. E cuidado, todo mundo que já infartou precisa diminuir a gordura da barriga. Cada 1 centímetro a mais, a gente aumenta o risco de infartar em 2%. Olha só. A conta precisa, né? Conta Cada 1 precisa. centímetro, 2%. É bastante. Bastante. Será que tem mais uma pergunta? Deixa eu ver. Tem, Vânia. Como posso saber o grau da minha gordura no meu fígado? No ultrassom que fiz há 3 meses, só apareceu, entre aspas, sinais de esteatose hepática, mas sem nenhuma outra informação. Então, assim, o certo é mesmo ter uma classificação. Então, o ideal é repetir esse ultrassom e pedir para o médico que está fazendo dar a classificação, porque a gente consegue ter os Sinais é parâmetros. muito grave, né? Muito vago. Aí a gente não sabe como tratar, porque cada grau a gente tem dieta específica e medicamento específico. Então, não é o mesmo remédio para todos os graus. E outra coisa, se aqui está em dúvida, às vezes a gente tem dúvida do ultrassom. Porque o ultrassom é examinador dependente. Depende da máquina, depende da mão do examinador. Então é legal fazer sempre no mesmo aparelho e seria de preferência bom com o mesmo médico, né? Mas às vezes isso é difícil. Aí uma opção seria ir para ressonância, porque aí é uma imagem fotografada que não depende da mão do examinador e você também consegue essa classificação. Sabe que interessante? Eu faço os meus exames sempre no mesmo laboratório e quase sempre nos mesmos horários por conta da minha rotina. São as mesmas pessoas. Porque geralmente dá o plantão naquele horário. Então isso é bom. Muito! Olha que legal, porque os parâmetros são os mesmos, né? Da pessoa. Agora tem um exame que vocês em casa têm que saber. Densitometria óssea não pode mudar de máquina. É o único exame que, na verdade, você não pode de jeito nenhum. E esse exame a gente faz depois dos 50 anos, não é? Isso. E pessoas que entraram numa menopausa precoce também tem que fazer. Esse encanto, gente. Esse encanto, esse posto de sabedoria, a doutora Maitê Pimentel, que é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê, endoc.com.br. Endoc, abreviatura de endocrinologista, né? endoc.com.br. Instagram, @Maitê, _endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. M-A-I-T-H-E, _endócrino. Muito Encantadora obrigada. você, viu, sempre. Você tá linda. Muito obrigada e você também. Vai com Deus, Obrigada. viu?